Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos recebendo sugestões de pauta para o programa, sugestões de entrevistas. Basta você mandar o e-mail para direito@unifra.br, está aparecendo na sua tela, que dependendo das possibilidades, nós atenderemos a sua sugestão, ao seu pedido. Meu convidado de hoje é o professor Bruno Seligman de Menezes, professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano, principalmente das cadeiras de processo penal, direito penal. Não, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Eu estive aqui logo que assumi a disciplina no curso de Direito e agora estou voltando com o maior prazer. O direito penal, o universo do direito penal é um universo interessante para principalmente para os alunos que iniciam o curso de Direito, mas depois as pessoas acabam se apaixonando por ele, deve ter sido o teu caso esse, e acabam depois profissionalmente trabalhando com isso. Eu te pergunto assim, o que te chama a atenção no direito penal? O que faz com que as pessoas se apaixonem dessa forma tão intensificada pelo direito penal, considerando que ele trata com valores importantíssimos na sociedade, liberdade, restrições, etc. É interessante porque isso é uma discussão que a gente costuma ter com os alunos logo nos primeiros semestres de direito penal, que são no início do curso necessariamente. Eles vêm todos com aquele entusiasmo pelo direito penal, com aquela curiosidade, que muito vem da literatura, vem dos filmes, vem das novelas. Quer dizer, o crime ele sempre foi muito romanceado. Os grandes trabalhos artísticos eles sempre tinham algum crime por trás, ou um crime passional, ou alguma questão envolvendo uma grande traição econômica, alguma questão envolvendo o crime. Isso faz até com que gere uma frustração no início, porque as cadeiras iniciais de direito penal elas não dão esse aporte prático, elas são com disciplinas densas, elas são muito teóricas. Mas eu acredito que o que fascine seja isso, seja esse apreço pela... seria até um pouco estranho dizer isso, mas eu apreço pela tragédia humana. Quem lida com o crime tem que estar acostumado a lidar com as misérias humanas. Isso é uma expressão que o Carnelucci cunhou há muitos anos, que são as misérias do processo penal. Nós lidamos com misérias humanas. E eu acredito que escolher o direito penal é tentar compreender o ser humano no seu aspecto mais falho, nas suas misérias, efetivamente. Eu, pelo menos, para mim, isso foi o que mais me sensibilizou. É ver o ser humano, não aquele ser humano do Facebook, das redes sociais, que transparece uma vida cor-de-rosa, mas aquele ser humano que tem as suas falhas, que tem os seus defeitos, que tem os seus deslizes. Tem uma origem antropológica e uma origem sociológica, uma origem com um braço muito forte lá na psicologia. Sim. Existe um corte transversal aí que é interessantíssimo no direito penal, que inclusive não tem necessariamente nas outras áreas, tão fortemente, assim, claro, tem lá no direito de família, tem no direito sucessório, tem nos contratos, mas me parece que no penal isso aparece de forma mais flagrante. Assim. A história da criminologia em especial, que é o ramo das ciências penais que se ocupa do crime e do criminoso, ela mostra um movimento de 150 anos tentando explicar o crime. E, naturalmente, ela começa explicando o crime por um aspecto antropológico, ou seja, o ser humano nascia determinado a ser criminoso. E essas determinações elas eram, muitas vezes, decorrentes até do seu biotipo físico. O sujeito que tinha o queixo muito proeminente, o que tinha a testa muito larga, ele era mais propenso a cometer alguns crimes. Isso foi superado e passa por um momento seguinte por uma determinação psicológica. Ou seja, o sujeito que comete o crime é um doente. É um reducionismo bastante elevado nós dizermos apenas que quem comete o crime é doente. É uma pessoa que tem um transtorno psicológico. Porque nós vemos hoje, principalmente em tempos dessa excessiva valorização dos crimes econômicos, que há empresários que contabilizam se vale a pena cometer um crime ou não. Olha, se eu não pagar esse imposto, quando a fiscalização me identificar, eu parcelo isso em tantas vezes. Ou seja, é uma conta matemática, isso não é uma conta de uma pessoa doente, é uma conta de um empresário que bota na ponta do lápis. Então essa ideia do transtorno psicológico acabou sendo superado, avança por uma ideia de que o sujeito cometia crime por questões econômicas, por aspectos sociais,
Então, tradicionalmente, a gente associa isso, o criminoso, pelo menos naquele inconsciente coletivo de uma classe média, o criminoso é aquele sujeito que não teve oportunidades, é aquele sujeito que fracassou na vida. Basta conhecer um pouquinho da realidade do direito penal que se vê que não é assim. Nós vemos pessoas de classe média, de classes elevadas, cometendo crimes. Então, o aspecto social, ele tem um papel determinante, mas ele não é o maior responsável pela prática de crimes. O fato é que só no final do século XX é que a criminologia conseguiu perceber que o crime é um fato humano, que nós não vamos conseguir erradicar o crime, nós precisamos compreender o crime como algo inerente à nossa sociedade. Eu costumo brincar com os alunos lá no segundo semestre, abram a Bíblia. Nos primeiros capítulos da Bíblia nós temos normas proibitivas, violações a essas normas e sanções. Toda a história de Adão e Eva trata disso, e logo em seguida nós temos um homicídio de Caim e Abel. Ou seja, se numa obra histórica que retrata o pensamento dominante de um determinado período se dá esse valor ao crime, é porque o crime faz parte da sociedade, ele não é algo tão distante dessa sociedade. Na tua percepção, os maiores núcleos de pesquisa brasileiros hoje, no que tange ao direito penal, eles trabalham com o quê? Qual é o foco? Se for já aquela história do direito penal do autor, direito penal do fato, do garantismo, ou isso ainda é objeto de estudo, de aprofundamento? Não, o direito penal brasileiro, tradicionalmente, ele sempre foi muito dogmático, ele sempre se apegou muito a aspectos legais de direito penal, e o processo penal acabou ficando num papel secundário. Hoje em dia, o processo penal está sendo muito mais estudado do que o direito penal, principalmente porque eu diria que talvez que 70%, 80% de um processo se resolve com o processo penal e não com o direito penal. Mas o que tem de mais moderno hoje é cruzar esse processo penal, que é uma ciência dura, uma ciência dogmática também, com a criminologia, que vai receber aportes de antropologia, de psicologia, de psicanálise, de sociologia, de neurociências, tem sido muito estudada na questão da decisão judicial. Então, é transformar o processo, é desencastelar o processo penal, vamos dizer assim. É compreender que o processo penal ele está inserido numa realidade absolutamente complexa e não reducionista, como é simplesmente abrir o código e tentar compreendê-lo a partir de meia dúzia de artigos. Alguns processualistas do penais, eles costumam dizer que o processo penal é o mais fático de todos, em comparação, por exemplo, com o processo do trabalho ou com o processo civil. Te parece que isso realmente assim seria correta essa afirmativa? Isso realmente é assim? Porque a origem dos processos ela é una. A origem é a mesma. Tem uma relação direta com o direito processual, com a filosofia do racionalismo, com a construção do conceito de verdade, com o próprio cartesianismo, aí é possível sem dizer. Dúvida. Isso afetou todos os processos, não só o processo civil, nem o do trabalho, mas afetou também o processo penal. Mas te parece assim que realmente está correta essa afirmativa de que... Me parece que ela é uma meia-verdade, na medida em que o objeto de trabalho do processo penal é o crime, e o crime é fato. Ou seja, não existe julgamentos em bloco, julgamentos de matérias de direito em matéria penal. Ou seja, cada processo ele tem que ter um julgamento independente porque ele trata de um fato, de um crime. Agora, isso não faz com que o processo se resuma unicamente a fatos. Hoje em dia, o advogado, o promotor, o juiz que atua na área criminal, ele tem que ser extremamente técnico. Hoje em dia, eu diria que a imensa maioria das discussões no âmbito do processo penal tratam de nulidades, tratam de provas ilícitas, tratam de prisões cautelares, e tudo isso demanda um conhecimento técnico do operador. Então, aquele advogado de antigamente, que sempre tem em cidade pequena é conhecido como um grande tribuno, um grande orador, esse advogado ele ainda vai ser reconhecido, mas ele não vai conseguir ser absorvido por esse processo penal do século XXI. Hoje em dia, um processo que começa aqui em Santa Maria, que começa em São Cepé, que começa em São Pedro, ele tem que ser preparado dos primeiros dias de tramitação dele para ir a Brasília. Ele não vai se esgotar na mesa do juiz da comarca. E para isso precisa ser técnico, precisa muito mais do que fático. Mas aí também é necessário um maior aprofundamento nessas questões jurídicas, mais técnicas, né? Institutos como prescrição, como os próprios recursos penais, né? E a relação deles com o próprio efeito suspensivo, o efeito devolutivo e tal, são matérias que guardam relação direta com um aprofundamento cada vez mais necessário. Sem sombra de dúvida.
Sem sombra de dúvida. Esses institutos, eu costumo falar, até o nosso curso aqui na Unifra, ele sofreu uma reforma curricular para adequar, inclusive, os conteúdos a essas horas, mas antigamente se passava um semestre inteiro estudando, por exemplo, excludentes da ilicitude, a ilegítima defesa, o estado da necessidade. Hoje em dia são raríssimos os casos. Talvez quem atua muito em júri vai ter casos de legítima defesa. Agora, estado da necessidade, estrito cumprimento de dever, exercício regular de um direito, isso são matérias que, salvo uma ou outra situação, elas ficam perdidas na literatura, elas fazem parte da história do direito penal e não da realidade do dia a dia. Agora, prescrição, dosimetria de pena, nulidades, provas, isso é o dia a dia de quem atua na área penal. Se entrar no processo e não estiver atento a todos esses aspectos, perde o trem da história. Mas tu consegues verificar na sala de aula que os alunos estão atentos a isso que tu está me dizendo aqui? Ou porque eles não ficam mais também interessados por essa parte mais técnica, mais dura do direito penal? Aí o desafio do professor. É o desafio do professor. O desafio do professor, eu acho que é despertar essa curiosidade na técnica, tentando aproximar a prática. Porque, realmente, estudar essa matéria só pela literatura é muito complicado, principalmente para um aluno que está inserido nesse tempo que talvez todos nós estejamos nos adequando, que é um tempo de uma velocidade da informação muito acelerada, de redes sociais. Então, nós precisamos nos adaptar a isso. Quer dizer, antigamente, 15, 20 anos, se mandava um aluno ler um livro inteiro de uma semana para outra. Hoje não se consegue isso. Por quê? Porque esse aluno, ele passou os últimos 5, 6, 7, 8 anos da vida dele acostumado a tuitar em 140 caracteres. Esse aluno ele não está preparado para uma leitura mais densa, uma redação mais densa. E isso não é um defeito, é uma característica claro, de uma transformação. Então eu acho que o desafio do professor é trazer essa prática, é tentar aproximar a dogmática dura, densa, com exemplos concretos, com ilustrações um pouco mais de fácil assimilação. Vamos fazer um pequeno intervalo, Bruno. Daqui um pouco a gente volta para tentar relacionar, inclusive, vamos chamar de mazelas do processo. Tá? Eu acho interessante falar sobre isso, porque inclusive tem pontos de contato entre processo penal, processo civil, processo tributário, etc. Perfeito. Mande suas sugestões para direito@unifra.br. Estamos aceitando sugestões de pauta, sugestões de convidados. Fique bastante à vontade. Fique conosco no Levante Daí, a gente já retorna. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Converso com o professor Bruno Seligman de Menezes, professor das cadeiras de Direito Penal e Processo Penal do Centro Universitário Franciscano. Eu não poderia deixar de te provocar com uma pergunta que guarda relação com esses processos de grande impacto nacional. Te percebe? Claro que uma coisa é a resposta popular para isso que eu vou te perguntar, a resposta comum, do senso comum teórico. A outra é a resposta seria uma resposta mais sofisticada, talvez mais técnica. Mas te parece que nesses processos de grande repercussão nacional, social, as decisões judiciais elas são contaminadas para um lado ou para outro? Tu sente isso na prática ou tu acha que realmente, não, os juízes são preparados para o enfrentamento desse tipo de coisa e isso não entra no universo do processo? Eu não tenho dúvida que há uma contaminação. É uma contaminação que ela não é uma contaminação intencional, mas é uma contaminação que decorre da natureza, das limitações humanas do próprio julgador. Então, quando tu mencionaste que o processo ele tem uma forte influência do cartesianismo, na sentença é muito nítido isso. Quer dizer, a sentença ela tem uma linha de construção que ela precisa ter um relatório, uma fundamentação e uma conclusão.
Seria muito ingênuo nós acreditarmos que o juiz, depois de instruir todo o processo, senta livre de qualquer preconceito na frente do computador e começa a analisar todos os elementos que existem no processo. É evidente que esse juiz ele tem a sua convicção já formada pelo que ele ouviu em audiência, pelo que ele leu das petições, pelo que ele viu na imprensa, pelo que ele conversou com colegas. Quer dizer, há uma pluralidade de elementos que muitos deles não vão até a sentença, mas vão ser determinantes na escolha a ser feita pelo juiz. E detalhe que nem no processo muitos desses elementos aparecem, né, Bruno? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Existe uma pesquisa, eu costumo falar para os alunos em aula, existe uma pesquisa feita numa universidade de Israel. Pegaram 8 juízes e monitoraram por um período as decisões desses juízes. Eram decisões estritamente vinculadas a pedidos de livramento condicional. Eram réus que estavam presos que pediam para responder, terminar de cumprir a pena em liberdade. Esses 8 juízes prolataram cerca de 1.000 decisões. E quando foram analisar os resultados, cedo da manhã e cedo da tarde, esses juízes tinham um índice de 65% de concessão desses livramentos. E na medida que isso ia avançando ao longo do turno, ia baixando a quase zero. Então, cedo da manhã, 2-1 a chance de conceder a soltura e quase zero de chance perto do meio-dia. E isso se reproduzia à tarde. Qual era a hipótese dos pesquisadores? Eram 2 hipóteses que, de certa maneira, se cruzavam. Uma é que isso estava relacionado com o cansaço, ou seja, eles chegavam descansados, eles chegavam alimentados, eles tinham o foco totalmente centrado no processo, então eles analisavam com cautela e concediam muito mais do que negavam esses pedidos de livramento. À medida em que eles iam cansando, ia ficando mais difícil conceder. Por quê? Porque a manutenção do status quo demanda menos raciocínio do que a inversão. Então, eles diziam, os caras estão presos, vão seguir presos. A outra hipótese que se aproximava a essa tinha relação com o índice glicêmico deles. Na medida em que ia passando a manhã, ia baixando a glicose, e eles iam ficando cansados, aquela sensação de cansaço muito própria da hipoglicemia. Bom, fantástico, é um estudo que é inovador, é um estudo que revela muito desse caráter humano do julgador. Agora, como que eu explico para um jurisdicionado que o processo dele é o primeiro de uma pilha e não o último de outra? Quer dizer, o servidor que corta a pilha e determina que o processo do João é o último da manhã e o do José é o primeiro da tarde, determina a forma como o sujeito vai cumprir a pena. É uma aleatoriedade muito grande para algo que a gente costuma chamar de justiça. Então, isso revela muito de todos esses elementos subjetivos e externos que interferem na decisão judicial. Me parece que a subjetividade é o grande mal da civilização moderna, né? E isso tem uma relação também muito próxima com o próprio conceito de verdade que a gente acaba trabalhando. Isso se aplica tanto ao direito penal, quanto ao direito civil, quanto a qualquer outro. A gente ainda continua vinculado àquela verdade construída, né, com uma metodologia dura, que foi pensada para ciências duras, ignorando que o direito é uma ciência da compreensão. Perfeito. Nós ainda lá no direito penal, não é minha área, mas é a tua, e tu sabe muito bem que as pessoas adoram falar em verdade real, que o processo é a busca da verdade real. E lá no processo civil, a busca da verdade formal, por exemplo, que são conceitos absolutamente fora de contexto. No século XXI não tem menor cabimento mais falar sobre isso. Mas são resquícios de uma tradição filosófica que não foi superada definitivamente pelo direito ainda. E parece que está longe de ser superada. E essa é uma questão que me parece tão importante, que guarda relação com uma série de fases do próprio processo penal. A relação entre processo e tutelas de urgência, por exemplo, lá no processo penal, ela está relacionada diretamente com esse problema da verdade. Se vulgarizou demais essa discussão no ambiente do processo penal. Sem sombra de dúvidas. A doutrina clássica do processo penal no Brasil, ela reproduziu muito essa questão da busca da verdade real. E aqui entra uma questão que é importante. Falar para o aluno que o processo penal não pode se comprometer com a busca da verdade, é tirar o chão dele. Ou seja, o aluno busca a segurança. E essa segurança, dizer para um aluno que está recém começando o estudo do processo, que o processo busca a verdade, é tranquilizador para ele. Ou seja, ele se defende atrás dessa expressão, que é uma expressão absolutamente totalizante. Isso é verdade. A própria sociedade se tranquiliza com isso. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, hoje, a doutrina mais moderna de processo penal está trabalhando de forma voltada para essas ciências ciências do psi, ciências do conhecimento, da compreensão. Então,
hoje se fala que o processo penal não busca mais a verdade. Ele busca a captura psíquica do juiz. Eu busco vender a minha versão para o juiz. Eu quero que o juiz compre a minha versão, como a acusação quer que o juiz compre a versão dele. Só que, em nome dessa verdade, inúmeras atrocidades sob o ponto de vista processual são cometidas diariamente e rompem com o sistema acusatório, que é a base de todo o processo penal. Enfim, é um problema muito grande a ser superado. Eu acho que o exemplo principal para a gente que é fora da área do penal são as prisões preventivas. Aí. Sem sombra de Elas dúvida. foram totalmente superficializadas. Hoje se prende preventivamente uma pessoa por um motivo qualquer, prisão temporária, prisão... Todas elas excepcionais. Hoje, deveriam ser tratadas como excepcionalidades. Hoje, na nossa superlotação carcerária, e isso não precisa ser do direito para saber que nós vivemos um caos carcerário, ou seja, o cinema já retratou isso no Tropa de Elite 2, a literatura vem falando disso. Hoje, a nossa população carcerária gira em torno de 700 mil pessoas. E cerca de 50% delas são presos cautelares. Ou seja, é assustador saber que 50% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda. E podem vir a ser absolvidas. E o Estado, se vierem a ser absolvidas, o Estado vai dizer até logo e sequer vai indenizá-las por isso. Então se banalizou, sim, justamente porque a sociedade não quer esperar o término do processo para saber se o sujeito é culpado ou inocente. Então, ela demanda um resultado imediato e o juiz, na ponta dessa cadeia, ele vai ter que prender para mostrar, olha, o Poder Judiciário dá respostas imediatas. Agora, quando o sujeito for absolvido ao final, ninguém aparece para assumir essa responsabilidade. Se esconde atrás de jurisprudência que manteve a prisão ou atrás de meia dúzia de provas que embasaram a prisão lá atrás e o sujeito perde um tempo da sua vida encarcerado. A sociedade, me parece, assim, na sua grande maioria, em grande parcela, ela quer o enforcamento, né? Ela quer a perseguição, ela quer que o sujeito acusado seja condenado antes de qualquer coisa, esquecendo, nós que somos o direito, nós temos o dever de alertar que existe um devido processo legal, que existem garantias constitucionais que devem ser observadas. Não interessa quem é o criminoso e qual é o fato que ele cometeu. Isso não pode ser tão impossível de compreensão. Sem sombra de dúvida. Nós temos uma característica social no nosso país que tradicionalmente as pessoas que eram presas eram pessoas de classes muito baixas. Isso ainda hoje, os censos penitenciários refletem essa característica. Entretanto, existe uma juíza carioca já aposentada chamada Maria Lúcia Caram, que no início dos anos 90 ela denunciou um movimento que vinha surgindo que ela denominou de esquerda punitiva. Ou seja, a esquerda tradicionalmente era um segmento mais libertário, mas a esquerda encabeçou um movimento punitivista. Em vez de diminuir a opressão do sistema penal aos mais pobres, ela lutou para encarcerar os mais ricos. E essa esquerda punitiva, denunciada por ela há mais de 20 anos, hoje está cobrando seu preço. Então, essas operações, o que é bom para o país, uma depuração nessa corrupção endêmica que nós temos, não se discute, mas não com o atropelo de inúmeras garantias fundamentais. E isso é o resultado dessa reversão. Ou seja, quando você fala para a população que tem pessoas como dono das maiores empreiteiras, como políticos sendo presos, essas pessoas ficam tranquilizadas. Pô, tradicionalmente era sempre eu que podia ser preso, era sempre o meu funcionário que podia ser preso, agora eu estou vendo que gente grande pode ser presa. Só que isso não é saudável da forma como está sendo feita no nosso país. É importante que haja uma isonomia, é importante que haja igualdade, mas essa igualdade tem que ser dando dignidade para as pessoas e não retirando. Ou seja, o pobre continua sendo preso da forma como sempre foi, só que agora o rico também está. Ou seja, nós estamos retrocedendo as nossas conquistas civilizatórias. Isso é perigoso. Não te parece, Bruno, para a gente encaminhar, que é preciso, eu acho que não é só no processo penal isso, no direito penal, em todas as áreas, mas me parece que é preciso a gente levar o direito mais a sério. Não tenho dúvida. Levar o direito mais a sério dentro do conceito de direito, né? Não compreendendo direito só como algo que está escrito no código, mas levar o direito mais a sério significa algo que tem a sua complexidade e que guarda a relação com uma luta constante contra a subjetividade. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que um dos grandes problemas disso tudo que nós estamos vivendo é essa carreira de concursos públicos que se estabeleceu
na área jurídica. As pessoas não procuram mais o direito para pensar criticamente. Elas procuram o direito para se habilitar para um concurso público. Para enricar. Para enricar. Na ilusão de que enricará. Na ilusão. Mas para ter uma tranquilidade, para ter um bom salário e tal. Claro. O que é legítimo, desde que isso sirva como um mecanismo de transformação social, não como um mecanismo de acomodação individual. Então, nós estamos fazendo isso e o direito, ele está... Nós estamos indo aos fóruns para que as vontades individuais sejam prolatadas e não um direito seja construído. E, para mim, isso é o mais perigoso. Isso, na verdade, representa uma deficiência nítida de democracia, ao fim e ao cabo. Sem sombra de dúvida. Um país antidemocrático é um país que usa da subjetividade do intérprete para resolver conflitos. Uma nação, talvez, antidemocrática, seja aquela que vai para a rua e no estandarte coloca a foto de um juiz de direito, nada contra, mas me parece que não pode ser um líder, até porque não foi eleito pelo sistema democrático. Então nós temos alguns ruídos aí que... Me parece que quando passa toda a geração que sofreu as restrições a liberdades, não se tem o mesmo apreço à democracia como as gerações antigas tinham por ter passado por aquelas restrições do período do regime militar. Eu espero que nós estejamos passando por uma curva. Nós tivemos nós mergulhamos numa restrição de liberdade, demos uma respirada com a Constituição e me parece que estamos afundando de novo. Tomara que não tardamos para voltar à superfície. Bruno, queria te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui na Unifra, pelas tuas pesquisas, dizer que as portas do programa sempre estão abertas a ti. Muito obrigado. Para mim é um prazer fazer parte dessa equipe Unifra. Obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!